Prezado amigo e irmão, nossa saudação no Senhor e Salvador Jesus e o convite para nós estarmos juntos nestes próximos minutos na nossa meditação semanal, nosso estudo. Hoje, o estudo de número 27, sob o tema: qual a vantagem de ser cristão? Que Deus abençoe esta nossa reflexão de hoje. No próximo dia 31 de outubro, a Igreja Evangélica Luterana no mundo todo celebra a Reforma do século XVI, Reforma Protestante ou Reforma Luterana. São 503 anos da Reforma Luterana. E então nos perguntamos, ser cristão, qual a vantagem? Por quê? Por que não? Iniciamos a nossa reflexão com as palavras do Salmo 122, versículo 1, onde lemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acompanhando as viagens do apóstolo Paulo, não vejo vantagem nenhuma em ser cristão, conforme apregoam hoje em dia muitas denominações cristãs. Aonde Paulo ia para pregar o Evangelho, ele era perseguido, apedrejado, preso, açoitado. Diversas denominações religiosas hoje atraem fiéis apregoando enormes vantagens, bem diferentes daquelas que o apóstolo Paulo viveu no seu tempo. Na minha igreja, você vai ficar rico. Nunca mais vai ter problemas financeiros. O carro que você sempre quis, Deus vai lhe dar. As dívidas que você tem vão acabar. Deus não quer que seus filhos sejam pobres. Na minha igreja, você vai ser curado de todas as doenças. Não sofra mais. Aqui a cura é certa e garantida. Deus não quer que seus filhos sofram com doenças. Aqui você vai encontrar a paz, a felicidade e a harmonia que você sempre desejou. Venha participar de nossas sessões de meditação e de libertação. E são muitos os que são atraídos por estas propagandas enganosas, se deixando enredar por falsas promessas em busca de bens e soluções materiais, comprometendo a sua fé e a sua alma. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando as viagens do apóstolo Paulo, não veremos vantagem nenhuma em ser cristão, ao menos não conforme apregoam em nossos dias. Onde Paulo ia para pregar o Evangelho, ele era perseguido, apedrejado, preso, açoitado. Imaginem uma igreja fazendo o seguinte convite: venham todos para a minha igreja, aqui vocês vão sofrer bastante, serão açoitados e apedrejados, passarão boa parte da vida na prisão, por causa da fé que vocês professam. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Alguém iria entrar em um templo com tal propaganda ou outdoor com este convite? Mas era justamente isto que acontecia com os primeiros cristãos. É só ler o livro de Atos dos Apóstolos e compare com a realidade de hoje. Deixo aí o desafio para você, cristão, nos dias de hoje. Certo é que o apóstolo Paulo, ele curou muitos enfermos, mas não todos. Ele próprio se queixava de ter um espinho na carne, como lemos em 2 Coríntios 12, 7. Provavelmente um problema de saúde do qual Deus não o libertou. E ele
comenta sobre as frequentes enfermidades do jovem pastor Timóteo, seu colaborador, e até se arrisca a dar uma receita para ele. Diz: toma um pouco de vinho, 1 Timóteo 5:23. Quanto à questão financeira, com muito custo e insistindo bastante, ele juntou algum dinheiro entre os primeiros cristãos, conforme 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 e 9. Mas não era para construir grandes projetos faraônicos, e sim para ajudar os pobres e não explorar os pobres cristãos de Jerusalém. Ele reconhece o direito dos pregadores de serem sustentados pelos fiéis, comendo e bebendo do que eles tinham, 1 Coríntios 9. Mas ele próprio recusou a este direito, trabalhando com as próprias mãos para o seu sustento. Não havia nenhuma vantagem material para os apóstolos, nem para os primeiros cristãos, mas, em compensação, desfrutavam da paz com Deus, que só um verdadeiro cristão pode desfrutar pela fé em Cristo Jesus, como lemos em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham a esperança e a certeza da vida eterna, não temendo nem mesmo a própria morte. O presente era apenas um detalhe de preparo para a eternidade nos céus. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 23. Os primeiros cristãos, eles viviam em comunhão uns com os outros, demonstrando amor e apoiando uns aos outros em suas necessidades materiais, como lemos, por exemplo, em Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Os cristãos, de então, testemunhavam a fé aos amigos e parentes, apesar das perseguições e do sofrimento, e acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Estimado amigo e irmão, o que você está buscando na igreja? Apenas vantagens sociais e materiais? Se você é um privilegiado que tem carro, casa, emprego, salário, dê graças a Deus por estas bênçãos imerecidas e coloque tudo isto a serviço de Deus e do seu semelhante. Lembre-se, você não levará nada disso junto para a eternidade depois, no momento final. Outros vão desfrutar do que você aqui ajuntou. Administre bem em toda a sua vida, todo o bem que Deus te proporcionar, para o seu bem, para o bem de sua família e para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Estimado, o que você busca na igreja? Você vai à igreja para receber o quê? Ou melhor, você sabe que é Deus quem está buscando você, tanto fora como dentro do templo, a igreja? Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo à terra, para viver aqui, bem pertinho de nós, nas condições mais humildes e pobres possíveis, sem nenhuma pompa ou riqueza material. Deus nos quer na sua casa, na sua família, na sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama, nos guarda e nos quer salvar. É o que Ele nos promete e dá como garantia pela fé em Cristo Jesus. E isto sim, levaremos juntos na hora final. O perdão de nossos pecados, a vida e eterna salvação por Cristo Jesus. O restante
Ele o dará a seu modo e a seu tempo. Deixo com vocês para a nossa reflexão mais alguns versículos bíblicos, começando pelo texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde lemos: tudo posso naquele que me fortalece. A sabedoria de Deus na sua palavra e na obra do Espírito Santo nos permite experiências de vida que nos beneficiam a nós e beneficiam também as outras pessoas que estão perto de nós. E o período em que Paulo esteve na prisão em Filipos e seus demais aprisionamentos são exemplos perfeitos desta verdade. E este exemplo temos no apego de Paulo na graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Este é o exemplo que devemos seguir. Também nós, hoje, século 21, período de pandemia ou pós-pandemia. Apegar-se a Cristo, no ouvir, no meditar e no praticar o ensino da sua palavra. Ele nos chama, através do Espírito Santo, para sermos igreja de Cristo no mundo, para vivermos em comunhão com Deus mediante a fé em Jesus, bem, como em comunhão com os irmãos na fé. Outro texto lido no início, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Neste salmo, o foco do salmista é a entrada de Jerusalém como o lugar do juízo de Deus e também do pacífico encontro de Deus com o seu povo. Desde os dias de Davi, Jerusalém servia como o centro de culto e de justiça. Tanto a paz com Deus quanto a paz entre o povo de Israel eram encontradas em Jerusalém, mais especificamente no templo, a casa de Deus. Aliás, casa do Senhor, por causa da autoria davídica deste salmo, este lugar é provavelmente o tabernáculo, em especial, logo que a Arca da Aliança tinha sido trazida de volta para Jerusalém. O tabernáculo foi chamado de casa do Senhor. Ali o povo deveria estar e se alegrava com o convite de comparecer ali. Já em Hebreus capítulo 10, versículo 25, lemos exatamente o oposto. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus quer que os cristãos se reúnam para ouvir sua palavra sendo pregada, ensinada, para receberem os santos sacramentos, para orar, cantar e dar graças a Deus. Aqueles que desprezam a igreja facilmente caem da fé. E o dia se aproxima, diz o autor de Hebreus, ou seja, o dia do juízo final está próximo. Não sabemos quando, por isso mesmo devemos estar preparados, como estando na casa de Deus, o Senhor. E ainda outro texto de João, capítulo 4, versículo 24, onde lemos: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Que a natureza essencial de Deus é espiritual e não material. Isso reforça o ensinamento de que as pessoas devem adorar com os movimentos não do corpo material, mas com os movimentos do coração, da alma, com fé. Adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração. Não um coração humano, mas um coração transformado pelo perdão de Jesus. Um coração que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Somos cristãos
pois cremos em Jesus. Seguimos a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e também sabemos que Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Acompanhemos então as viagens de Paulo relatadas no livro de Atos dos Apóstolos. E assim, pelo contínuo ler da palavra de Deus em casa e no templo, cresçamos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ser cristão? Sem sombra de dúvida, sempre foi e sempre será um privilégio para o qual Deus nos chamou. Que Ele nos abençoe e guarde na fé em Cristo Jesus. Amém. E até o próximo encontro.